Então, qual que é a ideia da nossa atividade hoje aqui, né? A gente vai falar a gente já deu uma olhada nesse mapa aqui, né, todo, certo? É, e aí, o que que a gente tem? A gente tem ali os itens que a gente já viu, né? A gente já falou um pouco sobre sobre os pods, né? Sobre os services, falamos sobre os load balancers, o ingress, né? Falamos um pouquinho como é que funciona tudo isso. Falamos sobre o replica set e falamos sobre o deployment, né? O nosso objetivo hoje aqui, ele é falar então sobre o volume mounts, né? Então, ou seja, são os pontos de montagem, tá? Da aplicação. E isso vai envolver a gente entender um pouquinho sobre como que funciona isso desde o momento que o pod solicita, tá? Esse volume até o momento que a aplicação necessariamente ou anexa esse ponto de montagem ou ele gera esse ponto de montagem, tá? Só para a gente entender um pouco, eu trouxe isso aqui só para a gente alinhar e entender um pouco o conceito, né? Quando a gente está mexendo com o Docker, né, e o Docker é uma das ferramentas base para a gente entender o funcionamento aqui do Kubernetes, né, porque a gente está falando que todo cluster de Kubernetes ele tem um sistema de container, né, uma container runtime, no caso a gente está falando do Docker. O Docker ele tem algumas formas de fazer pontos de montagem, né? Talvez o conceito de ponto de montagem, para quem vem do Windows, ele não é um conceito muito claro, né? Mas a ideia é basicamente, eu vou tentar explicar aqui, né? Assim, só para a gente resumir, mas a ideia numa arquitetura Linux, né? Ou Unix, que a gente chama de POSIX, essa arquitetura ela é baseada num diretório raiz e mas tudo que está vinculado ao sistema é representado através de um caminho dentro desse diretório raiz, né? Então, quando eu estou falando que eu tenho uma unidade nova, ou seja, eu tenho o meu disco que para gente que é do Windows é o C, eu tenho uma unidade nova que seria a D, no sistema POSIX, na verdade, essa unidade ela pode ser mapeada como um barra mídia D, barra volumes tal. Então, todo o vínculo, né, com qualquer tipo de dispositivo de armazenamento e outros itens também, acaba virando um ponto de montagem. Então, isso é o que é o conceito de ponto de montagem para quem vem do Windows e não está muito familiarizado, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando de volume, eu estou falando do quê? Eu estou falando de como que eu pego um volume, que pode ser qualquer tipo de armazenamento, e transformo ele num ponto de montagem, porque é isso que eu preciso. Eu preciso montar ele em algum lugar. E aí que vem o ponto interessante do Docker. Aqui eu estou vendo dois itens, né? Do lado esquerdo de vocês, a gente tem um ponto de montagem, onde o que eu estou fazendo? Eu estou gerando uma imagem, essa imagem é um Nginx, tá? Então, ele é um container do Nginx, e eu estou fazendo uma substituição. Eu estou fazendo com que tudo que estiver dentro do meu container, certo? Que estiver em barra usr barra share barra nginx barra html, vai ser redirecionado, ou seja, esse ponto de montagem vai salvar tudo que eu colocar nessa pasta, ou vai ler tudo que tiver nessa pasta do caminho que precede, que é o que? var barra opt barra mywebsite barra dist. Então, o primeiro caminho que está em volumes, né, que é o barra var barra opt barra mywebsite barra dist, esse caminho é na minha máquina local. Então, é um caminho físico de uma pasta local minha que vira um caminho dentro do meu container, que é o caminho usr share nginx html, né? Eu não sei se esse conceito estava claro para todo mundo, mas é assim que funciona quando eu faço o mapeamento de um diretório de dentro do meu container para fora do meu container, né? Porque a gente tem aquele conceito, o container, ele não é persistente. Então, se eu matar ele, eu perco tudo que eu fiz lá dentro. Se eu entrar dentro do container, criar um arquivo e matar esse container, aquele arquivo sumiu. Se eu parar aquele container, aquele arquivo sumiu. Por isso que eu preciso criar, então, pontos de montagem que vão permitir que eu salve arquivos dentro dele e esses arquivos continuem sendo persistentes, né? Então, como eu pego um caminho virtual e transformo num caminho local. Se eu estivesse mexendo no Windows, eu poderia colocar aqui, por exemplo, no primeiro parâmetro, c dois pontos barra documents barra alguma coisa, dois pontos barra usr share nginx html, ou seja, eu estaria fazendo o mesmo processo de mapeamento dentro do Windows
ou do Linux, né, para que o container enxergasse a minha pasta. Esse é o caminho mais comum que as pessoas veem, porque é bem fácil de entender o vínculo, né? Eu estou pegando um caminho físico com barras e estou transformando num outro caminho físico. Então, é fácil de eu entender onde está uma coisa e onde está outra. Só que o Docker permite que a gente faça também outros dois tipos de montagem. Uma delas é a que a gente chama de name volumes, né? O que são os name volumes? Os name volumes é quando eu peço para o Docker, né? Eu solicito ao Docker que ele crie para mim um volume, um ponto de montagem, né? Que seja que eu indexe ele por um nome, só que eu peça que o Docker controle isso para mim. Tá? Então, eu não sei como o Docker vai fazer. Então, eu determino isso aqui, está do lado direito ali em cima está escrito volumes. Eu criei um volume chamado webdata. Como que o Docker faz isso? O Docker vai na sua pasta de instalação, lá onde ele tem var barra lib, barra docker, barra tal, e ele cria um caminho, né, uma pasta, que a gente não sabe o nome, porque ele cria essa pasta através de um hash, e dentro dessa pasta ele começa a armazenar tudo o que tiver dentro desse webdata. Só que é gerenciado por ele, né? Então a gente não sabe onde está esse caminho, eu consigo até dar um describe, conseguir essa informação, mas para mim, de certa forma, para o meu container é obscuro, eu não preciso saber. Eu só quero que exista um ponto de montagem onde ele consiga guardar as informações, tá? Tem como eu parametrizar isso? Tem, mas não é o nosso ponto aqui, a gente só está revendo como é que funciona, mas existe sim. Eu tenho como parametrizar, dizer onde que é a pasta, dizer qual que é o tipo de sistema de arquivo, dizer se vai ser na nuvem, se não vai. Tem como eu passar diversos parâmetros. O importante é que a gente entender que existe então uma forma de eu determinar o volume e que esse volume então eu posso usar. Se a gente descer um pouquinho do lado direito e a gente descer ali onde tem services, app, e a gente vai ver o volumes, a gente vai ver que a gente está mapeando o webdata, ou seja, não é um caminho, é só o nome. Eu estou mapeando ela para dentro do container no caminho USR Share Nginx HTML. Então, o que eu estou fazendo? Tudo que for salvo nessa pasta HTML ou for lido dessa pasta HTML vai ser feito através do caminho WebData. Né? Tudo isso vai estar armazenado dentro de WebData. E uma terceira forma de eu fazer exatamente a mesma coisa no Docker é através do External Named Volumes. Qual que é a diferença? A diferença é que eu rodo um comando antes do Docker, eu crio o volume, aí eu posso criar o volume onde eu quiser, do jeito que eu quiser, seja por caminho, seja em sistema de arquivo. Eu determino como eu quero criar esse volume, dou um nome para esse volume, e dentro do Docker eu simplesmente referencio o nome e digo que ele é externo. Então é o conjunto de baixo aqui, que a gente está vendo volumes, webdata external true, significa que eu criei isso fora. Então ele não vai criar esse webdata, e ele não vai buscar um webdata que já exista. Então ele vai criar um que foi criado fora do Docker. E aí o mapeamento é feito da mesma forma. Tá? Então isso aqui é só um alinhamento para a gente entender como é que funciona o Docker. Tá? Eu sei que foi chovendo molhado para a maioria, mas é só para a gente alinhar esse conceito. Alguma dúvida até aqui? Beleza, então. Vamos lá. Tá, vamos falar então agora dos componentes, que aí vai ajudar a gente a entender como que esses componentes eles estão relacionados com o Docker, né, com o container, tá bom? Então, quando a gente está falando da estrutura de armazenamento do Kubernetes, a gente está falando que a gente tem alguns componentes, tá? E esses componentes, eles se ligam da seguinte forma. Eu tenho um pod tem um volume, né, que é porque eu só quero, se eu quiser persistência, porque eu quero fazer aquele ponto de montagem, né, eu quero pegar um volume que já existe, que no caso seria o meu volume nomeado, e vincular a um ponto de montagem dentro do meu pod. Esse volume, ele faz uma solicitação de volume persistente. Essa solicitação de volume persistente vincula a um volume, certo? E esse volume vincula-se a um armazenamento físico, tá? Então, é o caminho de cima, que a gente vai ver daqui a pouco, que se chama caminho estático, né? Então, é o caminho onde eu chamo um volume, eu solicito um volume, esse volume já está disponível, eu uso esse volume e esse volume salva no local físico final.
A diferença é que eu tenho como fazer isso de duas formas. Um é o caminho estático, onde eu crio esses itens todos antes, então eu crio o meu espaço físico, eu crio o meu volume, e aí eu uso a minha solicitação de volume. Ou eu posso usar o caminho dinâmico, onde eu faço a minha solicitação de volume, certo? Assim, quando eu faço a minha solicitação de volume, ele pergunta para o meu cluster qual que é o tipo de classe de armazenamento que eu tenho. Essa classe se comunica com o provisionador gera o espaço físico e devolve um volume para mim, tá? Então são dois caminhos que a gente vai ver como que funcionam, tá? Para a gente entender como isso funciona, vamos só entender o que é cada item desses. O primeiro desses itens é o storage class, né? Então o que é as classes de armazenamento, né? O storage class? Então, é uma classe, ela é usada, né, para resumir a plataforma de armazenamento subjacente que é suportada na infraestrutura da nuvem, né, para que a gente não tenha que conhecer todos os detalhes sobre os tamanhos suportados, IOPs ou políticas de retenção para provisionar o armazenamento persistente de um cluster, né? Ou seja, é um arquivo, assim, sendo bem grosso, né, é um arquivo que esse arquivo fala para mim que nessa nuvem eu vou usar o tipo de armazenamento X. Ponto. É isso que é uma classe de armazenamento. O que vai acontecer? Eu não tenho que me preocupar se, por exemplo, eu estiver usando a infraestrutura da AWS, eu não tenho que se preocupar se a gente vai usar o GP2, se vai usar esqueci o nome lá do outro sistema de arquivo, se o número do meu IOPS vai ser X, se vai ser a informação Y, Z, eu não tenho que me preocupar por isso. A classe de armazenamento, ela abstrai para mim, junto com o Cloud Controller, que eu não sei se vocês lembram, que ele existe lá no cluster, ele abstrai para mim essa conversa com a nuvem e eu não me preocupo em qual é o modelo, né? Então, o que acaba acontecendo? Os principais serviços de Kubernetes gerenciados, eles vão fornecer uma classe pré-definida para o tipo de armazenamento suportado por aquela nuvem que a gente estiver trabalhando. Se a gente estiver usando, por exemplo, algum gerenciador pessoal nosso, por exemplo, como o KOPS, como o RKE, ou a gente tenha construído o nosso cluster na mão, né? O que vai acontecer? A gente vai ter que criar essas classes de armazenamento de acordo com a nuvem onde a gente está, tá? A maioria dos clusters, por exemplo, quando eu crio um cluster de K8, de AKS ou EKS, ou o próprio GKE, quando eu faço essa criação, ele já me traz lá um parâmetro default, tá? O que é o default? Na Azure, o default é um disco GP2, né, com um volume de IOPS padrão e que eu só vou determinar o tamanho que eu quero, certo? Então, no caso da AWS, toda solicitação de volume persistente gera um disco, certo? Gera um disco EBS físico, né, físico, tá? Que vai ser conectado a nó onde o meu pod fizer aquela solicitação, tá? Então, esse é um exemplo de como acontece na AWS. Mas eu posso ter vários tipos de diferentes de classes de armazenamento, tá bom? Como, por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos das que são suportadas, né? Então, aqui, no caso, é um disco da AWS. Na Azure, eu vou apresentar uma diferença, porque tem uma diferença bem legal entre o Azure File e o Azure Disk. Mas eu posso ter, por exemplo, ferramentas como o Ceph, né? O Ceph é uma ferramenta de blob storage que você gerencia, né? Então, você cria essa ferramenta para fazer... Na verdade, é um file storage, né? Mas é uma ferramenta bem legal para fazer esse tipo de gerenciamento de dados. O Cinder, Flocker, o GCE, né, que é do Google, o ClusterFS, aqui é um iSCSI, esse aqui é local, Cutbyte, NFS, né, ou seja, eu posso usar, isso para quem já é acostumado com Linux, né, usar um sistema de arquivo NFS externo, remoto, né, e às vezes isso pode estar dentro de um storage separado, de algum outro lugar, onde eu vou pegar um ponto de montagem remoto na minha própria rede, né? Alguns tipos de ferramentas de mercado. Esse Portworx é uma ferramenta bem legal. Eu tive uma conversa já com o pessoal que desenvolveu eles. Eles vieram fazer uma apresentação para mim uma vez dessa ferramenta. É uma ferramenta que facilita bem o processo de gerenciamento desses discos, e depois eu explico por quê. O Sky.io, o StorageOS, ou o local, o local, ele é quase a mesma coisa que um host path, ou seja, é o caminho dentro da própria máquina onde eu estou, tá? Então eu tenho vários tipos de classes de armazenamento que a gente pode utilizar no nosso Kubernetes, beleza?
E aqui vem uns exemplos, né, de storage class, tá? Então, o primeiro exemplo que está do lado esquerdo, né, que é ali é o exemplo do local, né? Então, o que é o local storage? É simplesmente lá, é um tipo de storage, eu dei um nome, o nome pode ser qualquer coisa, só que o que acontece? Qual que é o provisioner, né, o provisionador? É nenhum, não é o provisionador. E o que vai acontecer se eu tiver esse tipo de storage class? Esse tipo de storage class, eu vou ter que determinar qual que é o caminho dentro do meu nó que aquele disco, né, ou aquele espaço, aquele volume persistente vai ser direcionado. Então, por quê? Porque ele não vai provisionar para mim. Eu tenho que dizer na hora que eu estiver fazendo o meu volume, na hora que eu estiver fazendo o meu persistent volume climb, né, a minha solicitação de volume persistente, ou eu estiver fazendo o meu volume, eu preciso dizer qual que é o caminho. Ah, vai ser aqui na minha máquina onde eu estou, vai ser o caminho barra USR barra alguma coisa. Ou vai ser o caminho D dois pontos barra Kubernetes barra arquivos, né? Então eu vou ter que dizer onde é o caminho, tá bom? O de baixo é um exemplo de storage class da AWS. Então o que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu estou dizendo que vai ser um storage class, eu estou dando o name de slow, né? Estou falando que quem que é o provisionador? É o Kubernetes iOS AWS EBS. Isso aqui é um plugin interno, tá bom? Esse AWS EBS é um plugin interno do próprio Kubernetes que já sabe como que ele tem que trabalhar com a AWS. Então ele, junto com o Cloud Controller, né, que a gente já viu lá no Master, ele vai ser responsável por fazer a comunicação com a AWS e fazer a criação desse disco toda vez que eu fizer a solicitação. E aqui, por exemplo, são os parâmetros. Então aqui, ó, o parâmetro eu coloquei que é o IO1, a quantidade de IOPS por giga são 10, né? E o tipo de sistema de arquivos vai ser EST4. Então, a partir desse momento, toda vez que eu fizer uma solicitação de volume, onde eu diga que o meu storage class é o slow, o que ele vai fazer? Ele vai criar um disco na AWS do tamanho que eu solicitar com esses parâmetros aqui, certo? Então, é assim que ele vai funcionar, é assim que ele vai gerar o disco dentro da AWS, tá bom? Do lado direito, eu coloquei os dois exemplos da Azure. E por que eu coloquei esses dois exemplos? Porque existe uma falha, tá? Dentro não é uma falha, mas existe um ponto crítico, vou dizer assim, dentro do uso de volumes, tá? Então, o que a Azure faz? Tá? Eu já vou explicar o porquê. A Azure ela cria dois tipos diferentes de discos que eu posso anexar no meu cluster. Um deles é o disk. O que é o disk? O disk é a mesma coisa que fosse o EBS da AWS. É um disco, ou seja, toda vez que eu fizer uma solicitação de um volume, esse volume for do storage class da Azure Disk, né? O que ele vai fazer? Ele vai criar um disco dentro da minha nuvem. Esse disco vai ser anexado ao meu nó e esse disco vai ter o tamanho que eu pedi, mas ele é um disco, certo? Ele tem um conceito estrutural de disco. O Azure File, ele vem para mudar esse conceito, porque ao invés dele criar um disco, ele cria o mesmo conceito do S3, do bucket, né? Ele vai criar o que a gente chama de blob storage, tá? Então, o que o Azure faz diferente? Ao invés dele pegar e conectar um disco naquele nó, não. Ele vai pegar e vai criar um ponto de montagem que aponta para um caminho de um file storage na rede, certo? Tem suas vantagens e tem as suas desvantagens, né? Quando eu estou lidando com o disco ele tem uma velocidade de leitura, ele vai ser muito mais rápido, porque é como se fosse uma parte da própria máquina. Eu tenho configurações que eu posso ter de performance. Quando eu estou falando que eu estou jogando isso para o Blob Storage, eu estou jogando isso para o S3. Então o que eu estou querendo não é performance de velocidade de escrita e leitura, porque eu tenho todas as complicações que, por exemplo, um S3 traz para a gente. Ele não é um sistema de arquivos, né? Ele não é feito para constantes atualizações, ele é muito mais para leitura, ele é para escritas fracionadas, né? Por exemplo, logs particionados. Ele não é feito para você criar um arquivo e ficar atualizando, porque no Blob Storage ele não existe o conceito de você atualizar um arquivo. Quando você faz uma atualização de arquivo, você na verdade apaga e escreve um novo, né? Então, ou seja, você versiona com um novo conteúdo. Então a gente tem que pensar onde que eu uso esses dois itens,
tá bom? Mas então um é disco e o outro, por exemplo, é quando eu faço o acesso direto a um sistema de blob, né? Onde eu estou gravando bytes ali, assim como seria uma conta do S3. Só para avisar, na AWS não tem esse recurso, então na AWS é só disco físico mesmo. Tá bom? Tranquilo aqui sobre classe de armazenamento? Tá. Toda classe de armazenamento, né, então ela vem através de uma solicitação de volume persistente, tá? Então ela é chamada pela solicitação de volume. E o que é a solicitação de volume? O que a gente chama de PVC, né, ela nada mais é do que uma solicitação de provisionamento, ou seja, eu estou pedindo que eu preciso provisionar antes de eu subir 20 gigas, 2 gigas, 3 gigas. Eu vou dizer o que eu preciso. Ó, eu preciso de um ponto de montagem com 4 gigas de dados do tipo classe de armazenamento, então do tipo tal de classe de armazenamento, e vou dizer que eu preciso que ele seja multileitura, ou que ele seja read once, ou que seja somente leitura, que ele seja multi-escrita. Então eu vou dizer o tipo de volume que eu preciso, tá? Que seja vinculado, e ele vai então startar o processo de provisionar isso para a gente, tá? Quando você é administrador do cluster, você pode, através das classes, né, dos storage class, das classes de armazenamento, você pode dizer quais que estão disponíveis ou não para que você possa fazer isso. E quando o PVC não indicar o storage class que ele quer, o administrador que vai determinar qual que é o tipo default que vai ser usado toda vez que alguém não fizer esse tipo de solicitação, tá? Então, isso é bem interessante, porque a gente tem que entender que a partir do momento que a gente fizer a solicitação do PVC, ele vai buscar o storage class, vai criar aquele disco, só que tem um problema. Pode acontecer se não houver aquela classe, né? Se eu, por exemplo, isso acontece muito quando você pega scripts pré-definidos na internet. Você vai lá e pega de uma pessoa e fala assim, ó, isso aqui está no Rabbit, por exemplo. Aí você traz para sua infraestrutura e roda. Só que você não parou para olhar, e às vezes a pessoa, ela por questões de performance, isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que nem tudo que é genérico, na verdade, não performance corretamente, às vezes o cara usou um parâmetro que é específico da storage class do Google, dentro do PVC dele. E aí quando a gente roda isso na AWS, aparece tudo certinho, só que daí o PVC fica lá e não consegue criar. O pod cria, as configurações sobem, só que o seu pod não está indo, por quê? Porque o seu volume não aparece, ele não é criado para a sua aplicação, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse ponto, tá? E o volume nada mais é do que realmente um espaço físico determinado de tamanho X que vai ser utilizado pela minha aplicação, certo? Isso é o meu espaço físico, tá? Então, é o meu volume persistente. Nada mais pode ser um disco, pode ser uma pasta, mas o que é legal é um espaço nomeado, onde ele tem uma restrição de tamanho e onde ele tem uma configuração de leitura e escrita, tá? É basicamente isso o meu volume persistente, tá bom? Aqui tem um exemplo de dois scripts, né? Um script de PV e um script de PVC. Então, do lado esquerdo a gente tem o PV, tá? Então, segue-se o mesmo parâmetro. Eu estou criando um PV com o nome PV0003, estou dizendo que a capacidade dele é de 5 GB, que o modo do volume dele tem que ser do tipo sistema de arquivo, ou seja, nesse caso eu estou fazendo uma restrição para tipos de storage class que não seja sistema de arquivos, né? Que, por exemplo, seja um blob. Então, eu estou falando que eu quero sistema de arquivos. Eu estou dizendo que esse arquivo vai ser read write once, ou seja, ele é de leitura e escrita, mas ele só pode ser anexado em um nó, tá? Já explico esse problema. Que o tipo de retenção dele é recycle, ou seja, toda vez que eu apagar o pod, eu posso me livrar dele. Então eu não quero que retenha ele, então pode reciclar, se for necessário, pode ser usado por outro. O storage class que eu quero, e aqui o ponto de montagem. Olha só que interessante. Aqui eu estou fazendo um ponto de montagem do tipo NFS. Então eu estou dizendo que o meu sistema de arquivos
ele vai ser um caminho barra temp no servidor X. Então, eu tenho um servidor NFS, que é um servidor de arquivos, esse servidor de arquivos tem um IP tal, tem o caminho temp, e eu estou dizendo qual é o tipo de montagem. Vai ser o tipo de montagem hard, e a versão da NFS que a gente vai usar para configuração é 4.1, que são os valores que estão acima. Ok? Deixa eu voltar aqui no read write once. O que é esse problema? E isso é muito bom a gente ter em mente, tá? Quando a gente está falando de volume, quando a gente está falando de volume, a gente acaba lembrando que os pods, a maioria das nossas aplicações, elas vão ser stateless, né? Então, eu estou falando que elas não vão ter, não vão armazenar nenhum tipo de, elas não vão ter persistência, né? Por quê? Porque eu não quero ficar me preocupando se ela vai estar viva ou não está, se ela está gravando alguma coisa ou não. Eu não posso pensar que ela está fazendo esse tipo de coisa. Então, quando a gente está falando desse nível, para mim é muito fácil entender essa visão, porque eu não vou ter volume. Só que a partir do momento que a minha aplicação precisa de volume, como por exemplo, eu vou subir um Rabbit, que precisa gravar arquivos, eu vou subir um banco de dados, que precisa gravar arquivos, seja um SQL, seja um MySQL, seja qualquer outro tipo de banco que a gente estiver subindo na nossa aplicação, a gente vai ter sempre um pequeno problema. Ah, eu vou subir uma única instância? Beleza, não tem problema. Eu posso subir uma única instância, né? É... Não entendi a pergunta, Marcelo. Pode falar. Esse exemplo que você falou ali que se você colocasse, por exemplo, um parâmetro específico do Google, daí ele não ia subir o volume, né? A hora que você for configurar ali, né? A hora que você for configurar, na hora que você for subir ali, ele não dá nenhum warning, nenhum erro, nada? Ou Não, não, ele não dá. Ele vai, assim, automático? o que ele dá é assim, nome. Então, se eu falar assim, ó, eu quero o storage class X e o storage class X não existe, beleza. Ele vai te dizer, certo? Só que se eu falar, eu quero storage class X, e aí eu quero passar a configuração de tipo de arquivo, de tipo de sistema de arquivo, e o meu storage class não permite, porque é a AWS, ele não permite fazer essa configuração, ele não vai te dar erro na hora de subir, ele vai dar erro na execução só. Ah, entendi. Entendeu? Porque na validação do YAML, na hora que você executa, ele está validando se existem os correspondentes dentro do meu cluster. Agora, ele só vai fazer a execução lá dentro. Então, quando ele for fazer a execução, aplicar as configurações, porque daí ele aplica de acordo com que cada coisa vai subindo. Aí, quando ele faz a solicitação, ele determina o parâmetro, e aí ele aguarda a resposta do provisionador e passa para o provisionador. Porque quem vai dar a resposta de que aquele parâmetro não é possível não é o provisionador, é na hora que ele sair do cluster, bater na minha nuvem e a minha nuvem falar, pô, eu desconheço esse parâmetro. Entendeu? Entendi. Beleza. Beleza? Beleza. Valeu. Tá, o Marcelo perguntou aqui, o outro Marcelo perguntou quais são os tipos disponíveis para o Mount Points. Depende, Marcelo, porque daí vai depender do tipo de sistema de arquivo, do storage class que a gente está usando. Então, para NFS vai ter os parâmetros, vão ser parâmetros, a gente teria que ver a documentação de cada um dos tipos, tá? Porque daí a gente que vai dizer, por exemplo, eu não tenho, a maioria das vezes que eu uso provisionamento de nuvem, eu não tenho mount points, eu não tenho parâmetros, porque daí os parâmetros já estão definidos no meu storage class, tá? Então aqui depende muito do tipo de montagem que a gente está fazendo. Beleza? Tá bom. O que eu quero voltar ali no Read Write Once, que eu estava falando do banco de dados, gente. O problema é o seguinte. Quando a gente tem então uma única instância rodando, então uma única instância conversa com o seu cluster e o seu cluster conversa com o seu nó, tá? Beleza, até aí tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora eu falo assim, poxa, eu quero escalar. Se eu quero escalar, o que eu quero? Eu quero duas instâncias. Só que como é que duas instâncias conversam com um único disco? Tá? Então, isso não acontece, tá? Isso realmente não acontece. Não tem como eu fazer isso. Por quê? Porque ele não vai permitir.
que eu faça isso? Porque eu estou dizendo que esse cara é read write once. Once não quer dizer uma vez, que eu só posso escrever uma vez nele. Once significa que ele vai estar montado em um único nó. Então, se eu escalar a minha aplicação e a aplicação tiver um pod nesse nó, ou dois pods nesse nó e um pod num outro nó, ele vai tentar fazer o acesso ao volume e o volume não vai ser montado, tá? E isso é muito importante para a gente entender, porque muitas vezes a gente vai ter esse problema quando a gente tem volumes. Por exemplo, imagine o seguinte, eu tenho um Rabbit rodando, esse Rabbit tem 3 instâncias, tá bom? Então, essas 3 instâncias, cada uma está montada com um volume. Então, eu crio lá 3 volumes, certo? Vou criar um volume para a instância 1, vou criar uma instância para o volume 2 e uma instância para o volume 3. Isso resolve o problema que eu acabei de falar para vocês. Cada instância tem um volume, mesmo que a gente esteja escalando. Então, eu também tenho que escalar os volumes. Só que, olha só, uma das falhas que acaba acontecendo é, se de repente uma das instâncias morre no nó 1, tá bom? O nó 1 deu problema. A instância do nó 1 morreu. E aí eu tenho 4 nós. Aí a instância do nó 1 vai para o nó 4, porque o nó 1 morreu, certo? Quando ela vai para o nó 4, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar montar o mesmo volume que ela já possui, tá? Só que esse volume é do tipo disco, e esse volume está anexado em qual máquina? Está anexado lá na máquina 1. Então, nesse caso, existe um atraso, e esse atraso pode levar 1 minuto, 2, 3, 4, porque vai depender do motivo pelo qual a máquina morreu. Porque a sua nuvem vai ter que desplugar o disco da máquina 1 e plugar ela de novo na máquina 4. Entenderam esse problema que acontece? Tá tranquilo esse problema? Gente, esse problema acontece com muita frequência. Por exemplo, se você usa volume persistente e você faz uma atualização da sua aplicação, essa aplicação, em vez de sair no nó 1 ou no nó 2, sai no nó 5, cara, até ele desconectar o disco e conectar no nó 5, a sua aplicação fica parada, tá? Então, sim, isso é feito automaticamente, Marcelo, isso é feito automaticamente pelo cluster, mas é um dos motivos que muitas vezes a gente está esperando o nó subir e o nó não sobe, e você vai ver ele está lá assim, não foi possível conectar no ponto de montagem. Aí você vai olhar, o ponto de montagem está ok e tudo mais, só que qual é o problema? A máquina da qual deu problema não fez a liberação, certo? Não liberou o disco. Então, o disco está preso numa máquina e não consegue ser vinculado na sua aplicação, tá? Então, isso é um problema que ocorre com frequência. Como que eu resolvo isso? Existe um outro tipo de escrita que é o read, write, multi. Só que qual é o problema? O problema é que ela não funciona quando a gente está falando de disco. E aí, por isso que eu quis colocar o exemplo da Azure lá. Na Azure, eu resolvi isso quando eu precisava ter discos que são trocados com frequência. Por exemplo, não acontece com a maioria de vocês que vocês não são de Java, mas quem usa Java costuma ter que fazer usar o Maven. E cara, toda vez que você vai usar o Maven, espera só um pouquinho. Toda vez que você vai usar o Maven, você precisa baixar todos os jars de novo, certo? Então o que a gente fazia para fazer o pipeline ficar mais fluido? A gente coloca um disco só com os arquivos do repositório. E toda vez que eu preciso fazer uma compilação, eu conecto esse disco na máquina. Só que qual era o problema? O problema é que eu só podia ter um pipeline rodando por vez, tá? E é um problema, porque daí o pipeline subia na máquina no nó 1, beleza. Aí eu subia um outro, ele não podia usar porque já estava sendo usado. Ou se eu subia na máquina 2, ele não podia desconectar da máquina 1. Então isso acabava gerando um problema. Como é que a gente resolveu? Na Azure, como existia o Azure File, a gente fez essa montagem no Azure File. Como é um disco que não é de atualização, ele é muito mais de gravação e leitura, certo? Ele permitia que eu pegasse o mesmo disco, ou seja, o mesmo volume, e esse volume pudesse ser conectado em várias instâncias ao mesmo tempo, tá? Então, essa é uma particularidade interessante e ela resolve um dos problemas que a gente tem. Na AWS tem como eu fazer isso? Não usando o S3 e também não usando a AWS. A gente tem que colocar uma ferramenta de storage separado, seja o Ceph, seja o Portworx. Tem que ter uma ferramenta separada que permita que a gente crie, daí a gente tem que criar uma instância
uma instância não, uma classe de armazenamento diferente para que a gente possa usar ela, tá? Então, na AWS a gente não tem essa solução. Do lado direito a gente tem um PVC, tá? E aí, assim, mesma coisa. O que é a diferença? Eu tenho ali o name, eu tenho o modo de acesso, o volume, qual que é a minha requisição, ou seja, quantos gigas eu preciso, o nome da minha storage class e o selector. O selector aqui é só pra gente, isso aqui a gente já vai comentar uma outra hora, mas esse selector permite que eu determine onde que esse volume pode ser conectado. Isso aqui é bem legal, porque eu estou restringindo. Não pode ser qualquer instância que vai conectar nesse volume. Eu estou dizendo que vai ser somente uma instância de um pod que tenha uma label dizendo que ele é estável, certo? E que o environment do label tenha a palavra dev. Olha só que interessante. Então, eu estou determinando, tudo bem, esse aqui é um disco que você está solicitando um volume, só que esse volume só pode conectar se o seu pod estiver dizendo que é estável e que seja em desenvolvimento. Entendeu? Então, eu consigo bloquear para que aquele disco ele continue sempre vivo, né? Por isso que é bem interessante. Aqui, como não está dizendo que ele é recycle, ele fica permanente. Então, beleza, o pod morreu, deixou de existir, ele continua lá. Quando vier um novo pod que precisa dele, ele conecta nesse volume de novo, tá? Só que ele vai ter essa restrição. Ele só pode fazer isso se o volume for stable e for dev. Beleza? E o armazenamento físico, que daí eu nem vou entrar em muito detalhe, porque já expliquei bastante ali, que é o quê? É realmente o final. Ou seja, então tudo isso eu fiz dentro do meu cluster, o armazenamento físico é onde vai estar gravado o arquivo mesmo. Então é o ponto final da minha execução, tá? Então aqui a gente não tem muito o que falar, porque vai depender do provedor de nuvem. O provedor de nuvem vai me dar algumas informações e se eu estiver montando o meu cluster vai ser do jeito que eu achar melhor. Então, só voltando aqui o entendimento, a gente está falando aqui do, do, do estático, caminho estático e o caminho dinâmico, beleza? Quando a gente está falando de provisionamento dinâmico, tá? E aí esse é o ponto que eu expliquei já, mas aqui depois do material vocês vão ter para ter mais detalhe. O que é legal, só a gente falar, o provisionamento dinâmico, ele nada mais é do que você fazer o seu pod fazer a solicitação. Então eu vou criar o meu YAML com o meu pod, posso criar um YAML do meu PVC e um YAML do meu PV e publicar, beleza? Publiquei no meu Kubernetes. Eu não estou preocupado como ele vai fazer. Ele vai lá, vai criar os discos, vai trazer e tudo mais. Como? Pelas configurações que nós acabamos de falar, ele vai conectar, vai criar o disco na nuvem. A partir do momento que ele criar o disco, eu começo a pagar, ou seja, começa a bilhetar lá para mim o custo desse disco. Aquele disco vai estar conectado no meu cluster. Se eu destruir o meu PVC e o meu PV, aquele disco morre também. Beleza? Então, essa é a forma de provisionamento dinâmico, né? Então, toda vez que eu criar, ele sobe, eu matei, morreu, deixou de existir. Diferente do estático, né? O que é legal do dinâmico? Cara, por exemplo, eu provisiono armazenamento quando é necessário, eu automatizo a criação, né? Porque eu não preciso ficar me preocupando, ele cria automático e tudo mais, e ele cria e exclui automaticamente. Então, para eu subir um pod, por exemplo, em dev, em homologação, é excelente, porque, cara, eu crio o arquivo, executo, ele sobe para mim, crio o volume, apago o volume e acabou, tá? E aí o que acontece? Se eu não preciso daquele volume, não tem problema. Agora, qual que é a ideia do estático? A ideia do estático é a gente criar tudo antes. Então, eu vou e crio o disco, crio o meu disco, vinculo minha storage, vinculo o meu PV, vinculo o meu PVC, e aí simplesmente falo para o meu pod que ele vai conectar no PVC, certo? Qual que é a diferença disso? Qual que é a vantagem que isso traz, né? A vantagem disso, né? Aqui é só o exemplo também, só para depois vocês podem ler, que eu detalhei passo a passo. Mas o que é a vantagem? Eu posso, por exemplo, criar uma imagem de dados de produção de um disco e, de repente, se eu precisar matar aquele cluster e subir um outro, aquele disco não vai morrer. Eu consigo pegar o mesmo ID ou a mesma informação daquele disco e remontar ele num outro cluster, certo? Então, se eu tiver que mover
aquela imagem daquele cara, eu simplesmente pego, porque aquele cara nunca vai morrer. Ele tá nomeado, aquele cara é um disco de Jenkins, automaticamente eu pego aquele disco e levo para outro lugar. Ah, ele é um disco de banco de dados. Então, sempre que eu for trabalhar em produção e eu precisar que aqueles dados sejam persistentes, mesmo se eu destruir, tá? É diferente de morrer. Mesmo que eu destrua a minha aplicação, eu quero que aquele disco sobreviva, a melhor forma de fazer é a gente usar o provisionamento estático, tá? Porque daí eu tenho controle sobre a criação e a deleção dele. Perfeito? Essa é a ideia. Porque daí eu consigo levar para lá e para cá sem problema. A diferença é qual? Ele vai começar a cobrar a partir do momento que eu provisionar. Então eu provisionei, criei, mesmo que a minha aplicação não esteja usando, eu já estou pagando por aquele armazenamento. Né? Isso dependendo da nuvem onde eu estou. A diferença do dinâmico é que eu pago enquanto ele existe, deletei a aplicação, eu paro de pagar por ele. Beleza? Vamos lá. Certo. Pode falar. Você comentou na parte de se manter esse disco, na verdade, duas dúvidas. Se manter esse disco caso ele for destruído, no caso, por exemplo, de uma replicação de produção. É, mas você falou que ele é gerado por aquele hash e tal. Como você faz para identificar ele, para subir ele depois? E o que acontece no caso dele não, não for destruído e morrer? Ele automaticamente ele é replicado? Como que é nesse caso, no estático? Tá bom, vamos lá. No, quando, quando é estático e a gente está falando de nuvem, o que acaba acontecendo, assim, independente se é estático ou dinâmico, todos eles geram um disco lá no painel de controle da AWS, entendeu? Todos eles vão gerar um disco lá. Então, se eu estou falando da AWS, né, que a gente está como exemplo. Então, se eu criar da forma dinâmica ou estática, ele vai criar um disco de 8 gigas lá, com o ID nomeado e tudo. Qual é a diferença entre um e outro? É a retenção, certo? A retenção ela vai ser determinada pelo pod. Eu posso fazer isso na configuração? Posso. Eu posso, na minha configuração, colocar a informação que eu quero que aquele PV seja retido e ele vai ser retido. Só que a diferença é isso que é interessante. Se eu fizer isso na minha configuração, dizer que ele está sendo retido, aí ele vai ser retido mesmo que o pod morra, mas ele não é retido se o cluster morra, tá? Morrer, vamos mudar, se o pod deixar de existir, porque o pod morrer, beleza, é uma coisa. Se eu destruir o pod, ele continua existindo, mas se eu destruir o cluster, ele não existe, beleza? Tá? No estático, qual é a diferença? No estático eu vou no painel da AWS, crio o disco, pego o ID dele, vou no meu PV e coloco o ID do disco da AWS. Entendeu? Entendi. É isso que eu queria saber. Como você pegava esse ID lá pelo próprio painel? É isso, pelo painel. Exato. Eu crio na AWS, pego o ID e eu falo o ID, certo? Que eu quero que seja usado. Aí o PV está vinculado ao ID daquele disco. Aí nesse caso, se eu destruir o cluster, ele não vai mexer no disco. Beleza, entendi. Ah, não, isso é muito bom. Nada. Vamos lá brincar um pouquinho para ver como é que isso funciona? Só para a gente entender. Vamos entrar aqui no nosso compartilhamento. Vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Vamos lá. Que é essa aqui. Eita. Essa. Hello, Minikube. Aqui. Ih, meu Minikube morreu. Vamos lá. Deixa eu dar uma atualizada no site aqui. Beleza, atualizando. Vamos abrir aqui o nosso Katacoda, que nos ajuda aí nesses dias. Beleza, ele está subindo aqui. Enquanto ele está subindo, eu vou mandar para vocês os comandos que a gente vai executar hoje, tá?
Beleza? Estou. Só esperar subir aqui um pouquinho. Alguém tem mais alguma dúvida enquanto isso? Olha, o Max apareceu! Nem responde, safado. E aí, chefe? Falei mal de você no começo aqui, hein? Ainda bem que tá gravando. Depois eu vou ver essa gravação. Que você gerou que você pediu pra você É, gravar. eu comecei a gravar aqui, ó, que a pessoa agendou. Legal, bom. O... É... O que eu... Assim, enquanto tá subindo aqui, né? Só comentar uma coisa. Na próxima eu quero falar sobre config maps e secrets, tá? Que são configurações, como que a gente configura as nossas aplicações. Quero falar sobre HPA, tá? E aí depois eu queria a sugestão de vocês de o que vocês gostariam de ver de execução, certo? Pra gente pôr a mão na massa e montar numa aplicação, seja sei lá, um WordPress conectando num banco de dados, seja não sei. Deem sugestões depois, beleza? Bom, vamos começar aqui com essa, com, a- com, a- com os dados aqui. O meu subiu, não sei de vocês, mas eu vou explicando até a gente subir. Os comandos que eu mandei aí, deixa eu ver, maximizar a tela aqui para ver se maximiza aí. Maximizou para vocês? Foi a tela aí? Beleza. Maximizou. Ótimo. Então, aqui é a tela do nosso Katacoda que nos ajuda aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer ver como funciona esse negócio, mas fazendo a montagem manual, tá? O que é a montagem manual? É a montagem de um caminho do nosso nó. Ou seja, isso aqui só funciona para cluster que tem um único nó, que é esse caso que a gente está fazendo, que é o caminho onde a gente vai mapear um volume dentro do nosso pod. A gente vai usar um volume que na verdade está mapeado para um caminho físico, tá? Mas ele usa todos os conceitos para a gente entender como funciona, beleza? Então, no caso aqui, a gente vai criar um diretório nesse disco, tá? Pode ser qualquer diretório, mas a gente vai usar aqui um diretório que é um /mnt /data, beleza? Tranquilo, a gente pode dar um ls aqui dentro do mmnt, opa, e verificar que tem o data lá, até aí tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui agora um arquivinho, tá? Então a gente poderia criar do jeito que vocês achassem melhor. No caso, eu vou criar esse arquivo simplesmente jogando, né, o conteúdo dentro dele. Então eu vou dar um echo aqui e vou escrever alguma coisa lá dentro. No caso, eu estou colocando aqui, né, o hello from Kubernetes, mas poderia ser qualquer texto. Beleza. Opa! Kubernetes. Também não precisa escrever torto só porque é só de exemplo, né? Beleza, hello from Kubernetes, tal. Para onde? Para o arquivo que é mtdata /meu index. Ninguém de front aí venha me reclamar que eu não tenho conteúdo HTML ali dentro, não, viu? Beleza? Aqui, deixa eu ver, tá certinho. Pronto. Legal. Deixa eu ver aqui, ls/mntdata. Então a gente vai ter o arquivo lá dentro. Beleza, tá? Se eu der um cat nesse arquivo, só pra gente conferir o que ele tem lá dentro, é o conteúdo que a gente acabou de colocar. Beleza, olha lá. Ok? Ótimo. Então eu tenho olha só, eu estou criando uma parte, um diretório onde eu tenho um conteúdo, tá? Essa é a ideia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai aplicar uma informação, tá? Só que antes de eu aplicar essa informação, o que eu vou fazer? Eu vou baixar ela e mostrar para vocês aqui, mas aí aí onde vocês estão, vocês podem executar o comando do jeito que vocês estão mesmo, tá? Então aqui eu vou dar um wget no arquivo, tá? Beleza. E aí eu vou dar um vi no arquivo só para a gente ver o conteúdo dele, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó?
A gente tem dizendo que eu estou querendo criar um volume persistente, né? Então eu vou criar um PV. Qual que é esse PV? Eu dei uma label, essa label não significa nada, tá? Porque eu estou dizendo apenas que é do tipo local, mas é uma label, então nada mais é do que uma anotação, tá bom? Aqui eu estou dando o spec, onde eu estou falando que ele está usando qual storage class? É o storage class manual, então significa que eu criei esse espaço, tá? Então é o storage class que já vem com o Minikube, tá? Qual é a capacidade dele? Então eu estou falando que eu vou usar 10 GB, certo? Então, olha só que interessante, ele vai controlar para que eu só use 10 GB dentro desse diretório. Não importa quantos, desculpa, não importa quantos gigas tenha no todo. Ele está dizendo que só vai usar 10 gigas, certo? O ASEX Mode, que é Read Write Once. E o que que para onde que ele vai apontar? Ele vai apontar para o caminho /mnt data, certo? Então é isso que esse cara está fazendo. Então eu vou aplicar esse cara, certo? Vocês podem fazer do jeito que está aí na linha de comando, que é apply-f, né? Apply-f e o caminho, tá? Aqui eu vou fazer só o arquivo que eu já baixei ele. Beleza. Ele vai fazer a execução. A gente pode então verificar se foi executado com sucesso, que é o kubectl getPV, certo? Então se eu der um getPV eu vejo todos. Olha lá, então taskPV, qual a capacidade? 10 GB, qual que é o tipo de acesso, que é read, write, once. Se eu quisesse somente read, eu podia colocar só read, certo? Qual que é olha que legal, qual que é a política de retenção, certo? É reter. Então, ele não vai fazer nada se eu apagar o meu pod, se eu apagar o meu PV. Ele vai manter os arquivos lá. Então, nesse caso aqui, mesmo que eu apague o volume, ele vai manter os arquivos no lugar que está, certo? Porque eu estou fazendo do modo estático, beleza? O status está disponível? Ok. E qual que é a storage class e qual que é a idade. Então, bem tranquilo até aqui, beleza? Né? Agora o que a gente vai fazer? Criamos o PV, agora a gente vai criar o PVC. Né? Para a gente criar o PVC, a mesma coisa. Eu vou pegar um arquivo que eu já peguei pronto lá dos exemplos, beleza? Né? E vou dar um wget aqui só para pegar ele, tá bom? Então wget aqui para mim, beleza? Peguei o arquivo, vou dar um vi nele, né? Aqui. Olha lá, o que tem de diferente aqui? Nada. Eu só estou dizendo que eu vou querer um volume persistente, né? Qual que é o name dele, certo? Qual que é a storage class manual, tá bom? E qual é o tipo, né? Read write once, e que eu quero 3 GB. Olha só que interessante, eu quero isso. Você vê que aqui em nenhum lugar eu falei que é para usar aquele volume, tá? Só que o que o nosso Kubernetes vai fazer? Nosso Kubernetes vai tentar localizar um volume compatível. Um volume que seja do storage class manual, que seja read write once e que tenha pelo menos 3 GB livres de armazenamento. Então, olha só, são duas coisas diferentes. Então, uma é o volume, que tem 10 GB, e a outra é a minha solicitação de espaço, que é de 3 GB. Isso só acontece quando eu faço o estático, tá? Quando eu faço o estático, não. Quando eu faço o dinâmico, o PV e o PVC têm o mesmo tamanho, entenderam? Né? Eles ficam exatamente iguais. Então, eu mandei criar um PVC, ele cria um PV daquele tamanho e o storage class externo, o espaço em disco vai ser também do mesmo tamanho. Tranquilo até aqui? Né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar. Beleza? Então, kubectl apply -f pv claim, beleza? Se eu der um kubectl get pvc, ele vai estar aqui. Então ele vai falar que já está conectado, né? Então já foi disponibilizado o status. O status pode ser indisponível, pode ser que ele não conseguiu esse espaço em disco, pode ser que ele esteja aguardando o provisionador. Então o status aqui está dizendo que ok, já está conectado, né? Ele já plugou no disco. E qual disco? No PV, que tem uma capacidade de 10 GB, certo? Então ele já fez a conexão lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai criar um pod que usa esse cara. Então, eu só vou pegar um pod de exemplo aqui e vou dar um wget nesse YAML, beleza? Vou fazer um vi nele aqui também para o PV.
pod aqui. E o que ele vai fazer? Isso aqui nada mais é do que o Nginx, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, ele tem lá o nome, tem o metadata, que não importa. Ele está dizendo que ele precisa de um volume, ok? Esse volume, o nome desse volume para esse pod é task pv storage, então para esse pod o nome é esse, e que ele vai usar um persist volume claim, que se chama task pv claim. Então ele vai procurar lá no sistema se existe essa solicitação, vai criar o meu container é do tipo Nginx, vai rodar na porta 80, HTTP server, só que ele vai mapear o meu USR share Nginx HTML para task pv storage, certo? Vai fazer o vínculo aqui. Então, tudo que for gravado ou for lido na pasta HTML, na verdade está sendo lido lá no meu storage, ok? Beleza? Feito isso, então, a gente vai só sair daqui e vai, mesma coisa, a gente vai dar um kubectl apply -f, né, pvpod, pvpod YAML, beleza. A gente pode dar um kubectl get pod, para a gente ver como é que tá, ele está criando, vamos agora, rodando, perfeito. Então, ele está executando nesse momento. O que nós vamos fazer? A gente vai entrar nele, tá? Para a gente poder ver como que está lá dentro. Então, vou entrar aqui, certo? O que esse comando fez? Executou o bash, tá? Do task pvpod. Vamos dar um ls aqui, a gente está dentro do pod, só para a gente ver. Então, ó, se a gente der um pwd, a gente está na raiz, né? Aqui eu tenho o sistema de arquivos. Se a gente olhar aqui, quer ver? Se eu der um df, olha só. Quando eu dou um df, o que ele mostra? Ele mostra todos os meus pontos de montagem, certo? Muito bem, tá aqui, certinho. O que a gente vai ver se ele está fazendo, se ele fez corretamente? A gente vai olhar agora e vai ver o que esse cara executa, tá bom? Vamos dar uma olhada? Qual que é o caminho que eu fiz o mapeamento? Eu fiz o mapeamento de USR, então vamos lá, cd USR, cadê aqui? Eu já esqueci o caminho agora. Tá. Espera aí que eu tenho que achar o caminho. Qual que é o caminho mesmo? Aqui, abrir. Só um segundinho que eu esqueci o caminho que eu quero entrar. Isso que eu mostrei o caminho 10 vezes já nessa live. É o USR Share, tá vendo? Isso. Então eu volto aqui, é no Share, isto. Nginx, aqui, HTML. Beleza? Olha só, tem um HTML aqui, não tem? Então vamos dar um cat index aqui. O conteúdo dele é o conteúdo do nosso arquivo que a gente criou lá fora no meu nó. Beleza? Então, é isso que aconteceu. Só para a gente entender todo o processo que a gente fez aqui com esses arquivos, a gente mapeou aquele caminho externo para esse caminho interno, sendo esse cara aquele arquivo, tá? Se a gente vier aqui e fizer uma execução, né, eu coloquei até os comandos ali para a gente executar, que é um apt update e o install do curl, a gente vai ver que a gente consegue fazer a execução, né, que vai fazer uma instalação do curl. Beleza, sim. Rapidinho. Beleza. Então a gente consegue dar um curl localhost e ele traz a informação para mim. Vocês entenderam o que aconteceu nesse fluxo que eu acabei de executar? Mais ou menos? Né? O que a gente fez foi fazer uma montagem, né? A gente fez da forma estática. Eu criei um volume, mapeei esse volume para ser uma pasta externa do meu nó, porque ou seja, é uma pasta física do meu nó. Criei um persist volume claim, que é uma solicitação de espaço. Essa solicitação de espaço
eu não nomeei qual que era o volume que eu queria, mas eu falei que eu queria um volume que batesse com as condições. Esse volume foi pego do meu PV, do meu volume, e depois eu peguei o meu pod e conectei nesse volume, né? Foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu fiz uma conexão que fez com que o meu arquivo externo fosse mapeado dentro do meu Kubernetes, dentro do meu pod que eu acabei de criar. Perguntas? Não? Todo mundo de boa? Ô, Marcelo, Oi. acho que eu viajei um pouco na passagem aqui, mas você criou o arquivo, aquele arquivo HTML lá, e você criou ele aonde? Lá fora. Aqui, ó, aqui eu estou dentro do pod, tá vendo? Aqui eu estou dentro do pod, dentro do Kubernetes. Eu estou saindo dele agora e eu criei lá na pasta mnt data. Aqui, ó. Então, mas nessa pasta seria local. Essa pasta é a máquina física onde o cluster do Kubernetes está rodando. E daí você mapeou essa pasta lá para dentro. Isso, eu fiz o mapeamento dessa pasta para dentro como se fosse um volume, um disco de 10 gigas. Entendeu? Ah, entendi. Eu simulei ele como se fosse um disco. Isso. Lá por dentro, se você gravar ou excluir algum arquivo, alguma coisa aí, por fora você consegue ver esses arquivos da mesma forma. Exatamente, isso mesmo. Essa é a ideia. Ah, tá, entendi. Show. Valeu. Certo? Beleza por hoje? Ou não? Tá tranquilo? Depois, qualquer coisa, assim, vamos fazer o seguinte, na próxima eu trago alguns exemplos melhores para mostrar na nuvem. Eu trago o console da nuvem e eu mostro fazendo isso na AWS. Para vocês verem a diferença. Beleza. Marcelo, Oi, você tem um link para o material anterior para a gente poder dar uma recapitulada? tem sim. Lá no grupo eu coloquei os 5 vídeos, tá? Estão lá. E hoje eu mando a apresentação atualizada. Valeu, obrigado. Nada. Valeu? Falou, gente. Isso aí. Valeu. Valeu. Brigadão. Falou.